O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilha Bela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilha Bela sediará em julho de 2023 a terceira edição da Vela Show. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com exposição de produtos, serviços e workshop. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classe diversas, aproximará a comunidade a um ambiente de esporte de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Vela Show Podcast. Obrigada por estarem com a gente hoje de novo. Toda quarta-feira a gente está aqui. Continue assistindo, curtindo, divulgando. E hoje eu estou aqui com o time reforçado, em companhia do Blue. A gente nem precisa apresentar, eu acho, para quem é de vela. Blue dispensa apresentações, mas a gente vai saber quem ele é durante a nossa conversa aqui. E antes que a gente apresente a nossa convidada, a gente vai ver o nosso videozinho da Luderit Sailing, que oferece para vocês que estão acompanhando o Vela Show Podcast uma velejada no pôr do sol na Baía de Guanabara por um precinho absurdamente baixo e um passeio lindíssimo. Então assistam o vídeo e a gente já volta. Muito legal esse passeio. Eu não canso de passar ali ele passa por trás do Pão de Açúcar. Todo mundo conhece só esse lado, né, da cidade de Botafogo. Então, muito bom esse passeio. E o Guruca, cara, sempre tem aquela pastinha, aquele salgadinho, muito bom. E anda pro centro da cidade, que também é um passeio bem legal, né? O pessoal gosta de ir lá pescar garra, ficar enjoando, passando longe. A melhor coisa é ir no centro da cidade, ver a roda gigante, né? Ver o Museu da Manhã. Vale a pena esse passeio. E o Museu da Manhã, visto da Bahia, é lindo, né? Muito legal. Quer dizer, é lindo de qualquer lado, mas... Não vale nem a pena entrar ali. É verdade, é mais muito de fora, mas... Não tem acervo, assim, ainda muito digital, assim. Mas o prédio é divino, né? O prédio é divino. E aí a gente está aqui hoje... Por coincidência, eu tive recentemente num passeio com o Guruga também, mas eu fui de convidada, não tinha nada a ver comigo, era algo do trabalho do meu marido. E meu marido, coitado, tá sempre acostumado a eu levar ele para as maiores furadas. Nossos velejos são molhados, sujos, com regata. Quando ele viu o passeio, ele falou, isso daqui é um passeio de barco? Por que você nunca me trouxe para isso antes? Gente, essa é a Gabriela Nicolino. Gabi, obrigada por ter vindo aqui, tá aqui com a gente hoje. Um prazer é meu. E eu tenho certeza que vai ser ótimo bater papo contigo. Ainda mais com esse co-host aqui, né, Blue? Mas antes de você começar a bater um papo com a gente trouxe o Blue para nos atualizar no que está rolando de regatas por aí, importantes. Então, terminou em Aracaju o brasileiro da classe Hobcat 1416. A classe Hobcat se ressurgiu da cinza, 37 Hobcat 16. E o campeão foi Cláudio Cardoso e Beatriz França. Tivemos a chegada aí do Aleixo Belov. O Aleixo Belov foi o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo solitário. E ele acabou agora sua 6ª volta ao mundo. 78 anos, tá? Ele é uma figura, quem não conhece precisa conhecer, dá um Google nele. Ele é uma figura incrível, apaixonante. Agora 2 classes nacionais, tá? Que estão bombando. Tivemos um brasileiro de Dinga aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, 83 barcos. Uau! E 7 estados, e o campeão foi o niteroense, o Rolf e Rolf Smith com o Miguel Morella, tá? Foram campeão brasileiro com 83 barcos.
E na classe RAN de 22, tá rolando lá também outra classe nacional, 17 barcos no Saco São Francisco, tua raia predileta lá. Eu tava assistindo nesse fim de semana, fui velejar com ele de Jota. O Peguinha tá bom, que tá liderando a meia-noite, né, do Eduardo Mendes. E o destaque internacional, né, é a Rota do Rum, 139 barcos solitários, tá? Isso, eu acho que não teve nada na face da Terra parecido. 139 barcos e 80% são franceses, tá? Os franceses adoram essas travessias loucas, né? Essas roubadas, né? E já chegou, né, na classe trimarana, o ultimate é 32 metros por 23. Essa é a única regra que tem na classe, tá? Eles fizeram o primeiro lugar. Me ajuda aqui, Isabela Francês. Aqui, eu tentei passar. Foi o Charles Condrelier. Do barco? Do barco Maxi Edmond de Rothschild. Ele fez em 6 dias, 19 horas e 47 minutos, tá? E agora acabou de cruzar ali o... Thomas Rouillon, que chegou com o dobro do tempo, né? Praticamente 11, mas esse barco não é brincadeira, é o Imoca 60, tá? É o barco que agora vai dar a volta ao mundo na regata The Race, né? Não vai ser mais... o Volvo 70 vai ser esse... Então tinha 38 Imoca 60, tá? Sendo desses 7, 0 km, zerados. Estrearam nessa regata. Os franceses são tão tradicionais em regata dessas travessias que eles tentaram emplacar para as Olimpíadas, né? Quase entrou para Paris era o barco offshore misto de dupla Aí tu é mista. nessa, né? Tu é nessa, né? Não quer abrir isso, né? Você é daquelas fominhas de competição? Você gosta muito de competir? Eu gosto... Hoje é muito difícil para mim, assim, estar velejando sem estar competindo. Eu tive que reaprender a curtir o velejo de lazer, porque a gente vive tanto isso o tempo inteiro que a gente está sempre procurando um pouquinho mais de performance. Então tá todo mundo relaxado no barco, vai ali dar uma ajustada na vela, dar uma ajustada nos styles. E então, como é que você começou na vela? Conta pra gente, Gabi. Eu comecei no Optimist, assim, bem sem muitas pretensões. A minha família não era uma família tradicional da vela, ninguém nunca tinha vivido isso como esporte. Mas, por acaso, meus pais compraram um barco porque gostavam do lifestyle. E aí, um barco pede um clube tem escolinha, uma coisa levou a outra. E quando eu vi, eu já estava lá. Que idade você tinha? 7, 8 anos de idade, quando eu super comecei. Novinha. Na verdade, quando eu era bem pequenininha, eu era muito competitiva, assim, daquelas que não sabiam perder, jogava o tabuleiro pra cima quando não tava, as coisas já estavam indo bem. E aí os meus pais acharam que a vela ia ser um bom esporte para me ensinar a lidar com essas frustrações, porque de início você cai lá, você não faz a menor ideia do que é vento, o que está acontecendo, você só vai. Então você está sozinha, tomando suas decisões, começando sempre atrás para depois ir para frente. Realmente foi uma escola maravilhosa para mim. Maravilha. E que classe você mais gostou de velejar na tua vida? Eu tenho muito carinho por todas as classes que eu fui velejando. Acho que foram momentos muito distintos da minha carreira. E foi bem específico, assim, né? O Match Race foi meu primeiro contato com a vela olímpica e era uma fase de muita juventude, mas muito aprendizado. Você velejava com diversos barcos diferentes. Você tinha uma equipe que flutuava muito, porque diferentes barcos eram mais ou menos meninas, então você aprendia muito a lidar com a coordenação da equipe, com desenvolver rapidamente regulagens para aquele barco que você não conhecia. Depois eu passei para o FX, com a Juju ainda, que é minha irmã. E foi uma época de mais performance. Então foi quando a gente aprendeu mais a desenvolver a nossa autonomia num barco, nosso planejamento de campanha olímpica. E aí finalmente eu caí no NACRA, que foi o mais alta performance que eu velejei. Então, muita coisa nova, foil, que é uma tecnologia completamente diferente. A gente, além de tudo que a gente vinha estudando desde então sobre as velas, a gente teve que estudar a parte de baixo da água também. Então, não tem muito como comparar. Hoje eu não consigo me ver não velejando num barco de altíssima performance feito na Acra, mas ao mesmo tempo eu acho que todos os passos que eu dei para chegar lá foram muito importantes. E quais foram os seus resultados nessas classes que você velejou? No Match Race, a gente chegou a ser campeã da Copa das Nações.
Uau. Foi em 2013, já foi logo depois do ano olímpico, mas a gente não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Então foi um bittersweet, assim, porque foi uma campanha super expressa, né? A gente começou a velejar em 2009, o barco foi escolhido em 2010 e 2011 já foi a seletiva e acabou, assim. O nosso plano original era fazer uma campanha de match race para 2016, mas a classe saiu das Olimpíadas antes da sua estreia, então só teve 2012, então era tudo ou nada. No FX eu velejei bem pouco tempo também, porque no mesmo ciclo para 2016 eu já migrei para o NACRA, mas a gente foi campeã sul-americana, acho que em 2014, se eu não me engano. Basicamente a gente só velejou metade de 13 e 14. E você ainda é presidente da comissão de atletas de vela? Sim. Como é que você chegou lá? Também por acaso, por convite do Marco Aurélio. Eu nunca tive muito envolvida com a comissão de atletas, até nem sabia exatamente como era o funcionamento, mas o Marco me convidou não só a participar, como também depois acabar liderando a comissão de atletas, acho que pela minha seriedade, né, com o esporte nacional, com o profissionalismo que eu lido com todos os outros atletas e amigos que estão ali na campanha com a gente, e com todos os nossos representantes da CB Vela. No fim das contas, é importante que todas as partes estejam trabalhando em bastante harmonia para a gente andar para frente com o futuro da vela. Você testemunhou isso? Eu brinco assim, eu adoro do tempo de match race, ela sempre zangadinha, assim, tá? Ela sempre muito. Fico até com medo, entendeu? Ela tá sempre. Eu nunca vi ela dar essa risada, assim. E porque ela tá levando a sério, ela leva sempre a sério e é super, assim, organizada nesses projetos. Comecei a manter uma campanha, um calendário, né? Uma tripulação, não é fácil. E realmente ela sai na frente nesse aspecto. E você também está à frente do desenvolvimento da vela feminina, né? Você tá... Isso não, na verdade, não existe um projeto preciso que eu esteja liderando, né? Tem várias frentes abertas hoje dentro do cenário da vela. Eu tento estar envolvida em tudo, por mais que quando você está em campeã olímpica, você não consegue estar fazendo exatamente muitas coisas. Mas então eu também faço parte da comissão da CB Vela, né, pelo desenvolvimento da vela feminina. E quando a gente teve aquela super pausa em 2020 com a pandemia, eu, ao lado da Martinha, da Marta Rocha e da Larissa Juque, amigas também de longa data, vínhamos velejando juntos, a gente começou o projeto Lycra Justa, com a ideia de, tá todo mundo em casa, então vamos falar, que a gente já conversa, todas essas conversas entre a gente o tempo inteiro, por que a gente não começa a transmitir isso, trazer mais gente para o debate? Então a gente fez uma série de conversas, no fim das contas, né, ao vivo, com convidadas, aberto ao público, aberto a perguntas. Hoje é um projeto que está meio parado, mas acho que o legado de iniciar esse movimento ficou. E, por fim, recentemente eu comecei a trabalhar com a Martini e com o Blue num projeto de trazer mais mulheres para a vela oceânica. Ele ainda é meio despretensioso, de novo, com as agendas de todas as meninas, é sempre complicado, mas a gente tenta sempre manter a participação nos eventos de vela oceânica, nos principais, pelo menos, com uma equipe 100% feminina. Eu e a Martini mais na missão de fazer o projeto andar para frente e passar o que a gente tem de conhecimento e experiência para as mais novas. Então, a gente traz muita gente do laser, muita gente sub-25, que quase nunca está velejando e faz um intensivão no campeonato. E a ideia é que a gente consiga depois achar equipes para essas meninas irem velejar em outros barcos e estar movimentando esse ciclo de preparar atletas mulheres para velejar. Você falou... Deixa eu atacar. Esse assunto da vela feminina é muito importante, tá? Porque existe, tá? A gente não pode botar a poeira para debaixo do tapete. Existe preconceito, entendeu? Me lembro vocês velejando, eu ajudei um pouquinho lá no match race também. Bastante. Cara, vocês eram tratados com um bando de mansa, entendeu? É diferente o tratamento. O cara chega lá, vocês foram campeã da Nations Cup, um negócio muito sério, sabe? E tem cara meia boca lá que tinha, sabe, tratado melhor que você. Então, assim, existe isso. Eu assim, demorei para perceber também que você tá num ambiente de homem, você não percebe. Eu só fui ver assim quando a minha filha começou a velejar.
Entendeu? Quando você vê assim, pô, ninguém fala com ela. Ela ganhou a regata ali, ninguém dá um oi. Sabe como é que é? O banheiro feminino, sabe? O clube não é preparado, não tem banheiro, não tem chuveiro para as mulheres no clube. O Yacht Clube Argentino tem uma sala que não pode entrar mulher, até hoje. 2022. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser jogado mesmo aqui, tem que ser falado, porque é diferente o tratamento. Você vê na Vela Oceana, é outro exemplo, entendeu? Quantos caras estão aí, profissionais, assim, quantas meninas são chamadas para, né, integrar a tripulação do barco profissionalmente, né? E isso que a gente botou ali no Adão foi um amigo nosso, uma brincadeira assim, mas você vê o nível que elas velejam, né, e de organização que dá para tirar, e não tem assim essa não estou falando de equiparação, sabe, mas é muito diferente. É que é um caso meio de ovo e galinha, né? Obviamente tem menos oportunidades e as mulheres acabam menos preparadas, e também tem menos mulher disponível, você acaba não convidando e você entra num ciclo eterno de como é que a gente para sistemicamente para resolver isso? Porque... Agora, por exemplo, no Circuito Rio, vocês tinham um barco só de meninas, né? Só de mulheres. Isso. Como é que você se sentiu? O barco de vocês parte da regata? Sentiram algum tratamento diferenciado? Ou já sente uma integração melhor? Não, eu acho que individualmente a gente tem bastante respeito no clube, assim, todo mundo reconhece que somos boas velejadoras, etc. Não é o individual. É um momento de convidar para fazer parte de uma tripulação, na hora de pensar em quem pode estar disponível para fazer, né, para fazer essa posição, que realmente muitas vezes não vem na cabeça, ou então pensa, putz, mas aí como é que vai ser a dinâmica com a equipe? Uma mulher, a gente nunca teve... então você não vai correr o risco, não quer experimentar. Acontece, a gente sabe que acontece. Na raia, a gente velejando é de igual para igual. Por acaso é um barco que não tem nenhum outro exatamente no mesmo modelo velejando para a gente poder comparar no tete a tete, mas todo mundo sabe que o barco tá velejando em altíssima performance, não é essa a questão. Eu acho que ele é realmente muito mais sistêmico que isso, da gente conseguir abrir oportunidades para as mulheres estarem velejando, porque uma vez que elas entrarem na tripulação, o procedimento é igual. No início, a primeira vez que velejar num barco, vai ter que se encontrar ali, vai precisar de ser treinado, mas isso acontece com qualquer outro velejador. E depois vai aprender e vai seguir fazendo, executando. Não tem muito mistério. É mais uma questão de abrir portas, no meu ver. E não é só no velejador, né? Assim, comissão de regata, juízes, técnicos também, é difícil ter. Na escolinha, nível 1 tem, mas, né, que é criancinha, aí o pessoal bota uma menina lá, entendeu? Mas na vela de alto desempenho é difícil encontrar técnico. E na própria direção da vela, né? Presidente de federação. Eu peguei de brincadeira a capa da revista do Yacht Clube de Janeiro, estão 16 diretores, só tem uma que é mulher. Entendeu? Nem a do carteado. Entendeu? Só tem mulher lá, não é. Bobear nem da dança. Se tiver dança também não vai ser. Assim, mas você foi parceira do Samuel, quer dizer, você correu numa classe mista, né? Sim, até hoje a gente segue velejando juntos. A gente começou a velejar em 2018 para o ciclo de Tóquio. É uma classe obrigatoriamente mista. E agora estamos de novo nesse ciclo para 2024. E como é que você está sentindo? Eu confesso que não me causou nenhum estranhamento velejar com homem em momento algum. Foi muito natural. É uma classe mista, então todos estão com essa mesma condição. E eu acho que é mais impactante para os homens primeiro vivenciarem as limitações do que é ser uma mulher, do que a gente a vida inteira tá enfrentando ser um pouco mais fracas, ter um pouco mais de dificuldade de fazer alguma coisa, encontrar os caminhos para contornar aquilo. A gente está acostumada a falar uma coisa e nem sempre ser ouvida, igual seguir batalhando. E quando eles estão obrigatoriamente na nossa tripulação, eles finalmente se veem com esses mesmos desaceleradores, assim, sabe? E falam, não, calma.
mas e aí, o que você faz? Não, a gente vai em frente, a gente segue fazendo. Não vai ser esse 1 segundo a mais que vai demorar para subir o balão que vai dizer se você ganha uma regata ou não. Então a vela nos proporciona isso, porque é um esporte de muita estratégia, de muita técnica, que a gente consegue botar os atletas para disputarem em pé de igualdade, homens e mulheres. E vocês chegaram a disputar as Olimpíadas, né? Sim, a gente teve em Tóquio, depois de alguns anos treinando, acho que a gente passou 1 ano e meio tendo que treinar sozinho no Brasil por causa da pandemia, então foi dureza assim pra gente na nossa preparação, mas chegamos lá, mesmo sem ver o nosso material de competição há 1 ano e meio, a gente ainda fez uma final olímpica, acabamos em 10º, então foi aquela sensação de um pouco frustração, porque a gente queria muito mais, a gente se sentiu muito mais preparado do que isso, mas hoje a gente acho que já conseguiu revisar esse sentimento e falar, não, a gente foi 10º do mundo, foi bastante bom. Foi enorme, né? Uma final olímpica com todas as dificuldades que tivemos e já contornamos essa sensação. E qual é a principal qualidade do Samuel e qual é o principal defeito dele como parceiro? A principal qualidade, ele é o atleta, hoje é o velejador mais profissional que eu conheço, assim. Ele tem várias particularidades de fazer as coisas do jeito que ele faz, que sempre fez, mas ao mesmo tempo ele é extremamente profissional em como ele avalia as coisas, em como ele desenvolve os nossos setups de regulagem do barco, como a gente vai enfrentar cada regata. Ele é muito competitivo, então ele está sempre querendo o máximo de resultado, independente da preparação que a gente teve, né, conseguiu proporcionar. E era um equilíbrio muito legal na nossa equipe, porque eu estava sempre pensando em performance do barco, em como atingir o máximo de velocidade, em pensar no nosso planejamento e etc. E ele sempre focado em resultado. E não são a mesma coisa exatamente, mas os dois andam junto muito bem. Então a gente se complementava muito bem nesse sentido. Maravilha. E qual é o principal diferencial da classe NACRA 17 para você? Para mim, com certeza, é o nível técnico. É das classes com os competidores, assim, os atletas mais competitivos, eu imagino, estão mais envolvidos. Tem gente de todos os backgrounds, de diversas idades. E o nível de técnico que você precisa hoje para evoluir as suas regulagens, não só de velas, mastro, barco, mas também todas as novidades do foil. Você trabalha diferentes listas, trabalha ângulo dos foils na água, trabalha diferentes acabamentos para dar sustentação com temperaturas de água diferentes, densidades de água diferentes. É um mundo tão novo, em alta velocidade, que até a estratégia de regata muda muito. Então, para mim, com certeza, é o que mais me atrai também na classe. Assim. Explica pra gente, os seres mortais, assim, a gente sai mais ou menos regular uma velhinha ou outra, mas o que você busca assim, na hora que está regulando o foil, né? Explica ali também o leme, agora tem regulagem, tem o diferencial. Tem essa questão, você está falando do que, sei lá, na água mais fria, que é o foil mais lisinho, mais áspero. Como é que funciona dá mais detalhes, conta pra gente. Eu vou contar mais ou menos o que até agora a gente já conseguiu desenvolver. Tem gente bastante mais à frente do que a gente no cenário internacional, eu diria assim, com equipes que estão lidando com o America's Cup, etc. Mas no fundo o foil, ele te dá lift, né? E aumenta a sua velocidade aparente em relação à água. Então, o que você vai trabalhar é o atrito, porque você quer gerar o mínimo de atrito possível, mas ao mesmo tempo você também tem que trabalhar o grip. Porque se você tiver com um foil muito liso, você não tem sustentação nele. Porque você não quer... É diferente do casco, que você quer o mais liso possível e só passar pela água. Ele não está boiando, né? Ele depende desse atrito gerado da água com o foil. Então, tem essa questão de que você não pode gerar nenhuma perturbação, você não pode... Para o foil não estolar, ele tem que estar o máximo perfeito possível para a água ter um fluxo contínuo por ele, mas ao mesmo tempo você quer que ele tenha um agarro,
né? Então você trabalha com as lixas para te dar esse nível de sustentação. Se você estiver numa água muito lisa, sem onda, sem muita sujeira na água, uma situação mais ideal. Então você pode trabalhar com menos grip nesses foils. Mas se você começa a velejar com mais onda, mais inconsistência, você não pode depender só da velocidade no foil. Então você começa a trabalhar com esse agarro um pouco mais forte para ter mais sustentação ali, por mais que sua velocidade seja um pouco menor no top speed, mas você, ao mesmo tempo você consegue estar mais constante, mais seguro de que o seu barco vai estar voando o tempo inteiro sem ventilar. E os ângulos? Os ângulos dos foils e do leme? Os ângulos de ataque eles vão trabalhar de acordo com a velocidade que você está. Quanto mais rápido você tiver, menos você vai precisar de ângulo para te dar essa sensação de para cima, né? Então, se você está com pouca velocidade, você precisa atacar com mais ângulo para compensar essa falta de fluxo no leme. Mas uma vez que você vai acelerando, você pode começar a tirar esse atrito e a sustentação fica um pouco mais equilibrada. Então, você trabalha principalmente o ângulo tanto dos lemes quanto da bolinas em conjunto para te equilibrar em relação à sua velocidade no barco. Costuma baixar essas velas, né? E aí são só 4 no NACRA para regular, né? Então, 2 bolinas, 2 lemes, enquanto as velas estão ali. E aí cada cambada você tem que regular os 4 de novo para o outro lado. Falta braço, né? Falta mão, falta braço. Às vezes você olha aquela quantidade de cabo. E rapidez de raciocínio também, né? Com certeza. Porque você chega do outro lado, se não tiver tudo muito no automático do seu corpo, tá, eu já tenho que puxar esse, se eu tiver que pensar, esse é esse leme, esse é... Aí já perdeu muito tempo. E qual você acha a maior dificuldade para uma atleta brasileira de estar, por exemplo, no mesmo nível de competição que alguém que não seja brasileiro? Tem um estímulo maior? Eu vejo 2 principais fatores, né? Claramente o financeiro, porque o custo hoje de você fazer uma campanha olímpica ele é em euro, né? No mínimo, ou em dólar. E no Brasil, nossas verbas são em reais, independente de serem verbas volumosas ou não, ainda assim a gente tem que fazer uma conversão, já divide por 5, para começar a brincadeira. Outra coisa que atrapalha bastante é a nossa distância, né, física de toda a flotilha. A gente, infelizmente, tem muito poucos barcos das classes olímpicas velejando aqui para a gente poder formar um programa nacional muito forte. Então, a gente sempre é muito dependente de estar sempre lá fora. Todos os nossos treinamentos de alta performance são no exterior, são tão caros quanto os campeonatos. Então, tudo isso encarece bastante. Por outro lado, acho que hoje o mais difícil para o NACRA em particular é a questão de gestão de conhecimento, porque é um conhecimento que está sendo desenvolvido agora, é muito além do que aquele natural dos velejadores de sensação do barco, ter conhecimento técnico, mas ao mesmo tempo sentir o que está acontecendo e conseguir desenvolver. Então, as equipes que estão se destacando são principalmente, por exemplo, Itália e Reino Unido, que tem outras equipes gigantes por trás, né, com um fluxo de... a gente já sabe tudo que funciona aqui em foils, em números e tal, agora só testem e façam o fino. Então, eles têm equipes de America's Cup por trás, com rios de conhecimento despejando ali, equipes com... um técnico só é pouco hoje em dia. Se a sua equipe tem 3 pessoas, é quase nada. Eles têm um técnico de água, um técnico de competição, alguém especialista em foils para fazer o trabalho no barco e por aí vai, né? Então, tudo dificulta, né? Na vez que a gente chega lá para competir, a gente vê o tamanho da nossa infraestrutura com o tamanho com que a gente está disputando. A gente tem um técnico e olha lá. E ele faz tudo, coitado, não tem um segundo livre, porque todos os dias você tem que trabalhar os foils, eles não podem... Eles sofrem muita deterioração durante o velejo. Então, para o dia seguinte, você está exatamente na mesma performance, você tem que passar o fim do dia trabalhando eles para o dia seguinte. Só que o atleta chega acabado. Se você, depois de 3 regatas, às vezes tiver que tirar 2, 3 horas de trabalho antes de descansar, antes de fazer fisioterapia, recuperar, etc., você já está muito atrás. Então, nosso técnico, o Gustavo, hoje, ele absorve muito dessa demanda para a gente, mas com certeza pesa em todo mundo, né?
Mas a parte de formação, assim, por exemplo, esses talentos usam telemetria, o que eles estão usando, assim, o que vocês estão usando em termos de buscar esses dados, essa informação? Os italianos, em particular, eles mantêm um jogo muito fechado, né? Eles têm os treinamentos entre os próprios italianos. Hoje são 3 principais equipes, mas eu acho que tem até mais barcos. E ninguém está convidado a participar. Então, a gente não sabe exatamente o que eles estão usando de aparelhos. A gente fica bastante limitado ao que a gente consegue colher de dados com os nossos GPS, etc. A gente já pensou em instalar mais sensores no barco para ver o ângulo de ataque dos lemes e bolinas, etc., para ter um pouco mais noção na hora de comparar, mas hoje, principalmente, a gente depende de desenvolver nossas regulagens, conversando com algumas equipes parceiras, testando coisas, botando do lado e desenvolvendo pouco a pouco os números, ainda um pouco no sistema de tentativa e erro. Isso, na tua opinião, te impossibilita por exemplo, impossibilita vocês de estar no mesmo nível de competição? A gente não diz impossibilita porque tira um pouco Mas prejudica. Acho que com certeza dificulta, né? Uma vez que a gente tá na água, a gente tenta de tudo e eu não tá lembrando dessa parte, mas com certeza é mais ladeira acima, né? O nosso caminho, do que quem tem essa estrutura, né? Toda essa estrutura de estudo por trás. E como é que foi a tua preparação para os Jogos Pan-Americanos de 2019? Cara, nossos Jogos Pan-Americanos foram uma loucura, porque 2019 foi um ano que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tinha a classificação para as Olimpíadas, que ia ser no final do ano. No início do ano, tinha acabado de começar a dupla eu e o Samuca, a gente juntou no meio de 2018, então era nosso primeiro ano do ciclo completo. E a gente fez uma medalha em Miami, mas logo em seguida, em Palma, o Samuca machucou o dedo, quase perdeu o topo do dedo. E a gente logo se viu 1 mês e meio obrigada a estar parado, sem treinar. E aí, por causa da logística de etapa no Japão, etapa no Pan-Americano, a gente teve que mandar o nosso barco daqui para Lima. Só que foi de container, então demorou meses, a gente ficou sem barco para treinar no Brasil, a gente teve que treinar na Europa. Foi o ano de, assim, o maior desafio com certeza foi o logístico. Então, a nossa principal preparação foi como a gente vai organizar todas as nossas peças no tabuleiro para elas estarem movendo juntas, a gente conseguir nunca estar parado, ter o tempo de treinar, ter o tempo de se preparar. E culminou em quando a gente foi treinar, nosso primeiro treino lá na raia pan-americana, nosso barco ainda não tinha chegado, então a gente ligou para os nossos amigos uruguaios, alugou o barco deles para treinar, que estavam lá. Teve que pegar uns foils emprestados de uma outra dupla brasileira para levar com a gente. Fizemos esse primeiro treinamento, era assim, a sensação terrível, porque a gente não estava com o nosso material e a gente estava competindo contra um dos nossos principais adversários lá, os argentinos. Então era aquele, não, calma, respira, a gente não está com o nosso barco, calma, respira. Mas tentando ler o máximo possível da raia, tirar, né, pegar as especificidades não só de estratégia, mas também das condições, aquele tipo de onda, aquele tipo de vento. E de última hora a gente decidiu antecipar a nossa ida para o Pan-Americano para ir uma semana antes, para a gente ter tempo de trabalhar o nosso barco que não tinha chegado. Então foi tipo, no limite do limite o tempo inteiro. A gente chegou, foi uma semana mais cedo, ficou lá ainda naquele internato, né, de tá bom, só trabalhar o barco, agora a gente desenvolve todo o material. E foi tudo tão apertado que a gente de lá já embarcou direto para o Japão, para uma competição que começava em 4 dias. Então imagino a emoção da conquista de uma medalha de bronze, né? A gente... Atleta é um bicho chato, né? A gente nunca está satisfeito, a gente sempre queria mais. Então eu lembro que a sensação na época, assim, do dia era um misto, porque a gente estava com uma raiva de não ter ganho a medalha de ouro, porque os pontos foram todos muito apertados. A gente ganhou muitas regatas e as 3 equipes da frente estavam muito juntas. Meio que podia sair para qualquer um.
Em compensação, na hora que a gente sobe no pódio e a gente vê que está representando o Brasil naquele momento e pensa que, né, nós, tantos conhecidos nos olhando e tantas desconhecidas também, meio que tudo se apaga, porque é um orgulho assim, que você não sabe explicar. Foi uma sensação, uma das sensações mais maravilhosas, assim. Porque vocês não levam em consideração todo o sufoco que vocês passam e a dificuldade que é chegar, porque às vezes quem está lá em primeiro teve toda uma estrutura que vocês não tiveram, né? Vocês não levam isso em consideração, né? Que eles estão matando... E mesmo que tivesse, né? O esporte é disso também. Se fosse fácil, não ia ter essa mesma emoção. Então, a gente estava ali porque sabia que era muito competitivo. Por acaso, foi uma condição que não era a mais difícil pra gente. A gente tinha uma especialidade muito grande em vento fraco. Assim, talvez fosse o barco mais rápido a nível mundial. Só que a gente era um pouco leve, que nos dificultava muito para vento forte. Que foi a condição predominante lá. E o americano era 10 quilos mais pesado que a gente. Então, eles tinham uma vantagem enorme, assim, também em frente aos argentinos. Mas... Quando dá o tiro do procedimento, mas o tiro de largada, você não pensa em mais nada que isso. Você só quer olhar para frente, ver onde está a próxima rajada, a próxima cambada e tentar ganhar aquela regata. Aos trancos e barrancos, né? Meio que vem o que acontecer, você quer estar ali e quer ganhar. Então, era aquela... Não acredito que a gente não conseguiu, misturado com... Gente, que emocionante estar aqui. E de quantas Olimpíadas você já participou? Quantas Olimpíadas e competições internacionais importantes você participou? Essa foi a minha primeira Olimpíadas, né? Eu fiz 3 ciclos olímpicos, mas essa foi a primeira que eu fui, né? No fim das contas. Para 2016, uma curiosidade é que eu velejei contra o Samuca, já na classe NACRA. E eram 2 campeonatos seletivos, ele ganhou o primeiro, a gente ganhou o segundo, mas na soma de pontos ele ficou 1 ponto na nossa frente e ele que foi o nosso representante no Rio 2016. Mas lá e logo em seguida a gente se juntou para Tóquio. Parece ter sido uma decisão bem acertada, a gente gostou muito, mas... Então eu venho fazendo isso há bastante tempo. Acho que em termos de ciclos olímpicos, desde 2009, 2010 eu já estou nessa. Tá? É difícil saber a quantidade de eventos, mas... E vocês estavam lá, eu vou dedurá-las aqui um pouquinho, eu estava na mesa delas lá no iate, e elas, a gente tem que falar com o Blue. Vocês estavam reclamando de alguma coisa, de alguma... enfim, alguém tinha burlado uma regra lá, elas estavam reclamando. O que houve ali que vocês estavam comentando? Não, ali a gente estava tentando desenvolver melhor o nosso rating para ser mais competitivo na nossa equipe feminina. Porque tudo bem que a ideia do projeto não é performance, né? Sempre foi abrir portas e treinar outras meninas, mas uma vez que a gente está na água, a gente quer ganhar. Então a gente precisa falar com o Blue para dizer o que a gente vai fazer para esse barco medir melhor, para a gente competir melhor, porque a gente não quer só mais participar. Eu sou culpado. Então responde aí, porque Blue. é um barco, assim, realmente um barco super leve, um balão enorme, né? E não é otimizado para correr na regra de handicap, né? E elas ficam malucas, que querem ganhar a regata. Eu falei assim, pô, isso é só um número, cara. Pô, tá passando os barcos de 40 pés, dando volta no todo mundo. Mas ela dá um trabalho, Camila. Na Olimpíada teve aquele negócio dos foils, né? Tem várias coisas técnicas assim que acabam me envolvendo e é bom assim, fazer parte, assim, né? O Blue, por curiosidade, está mais ou menos acompanhando ali as minhas campanhas olímpicas desde o Matt Hayes, porque ele era umpire, um dos primeiros até do Brasil a estar realmente qualificado para julgar as regras de Matt Hayes. E a gente também era meio pioneira principalmente no Match Race feminino, que até então não existia. Foi uma época bem legal, assim, de milhões de competições e tal. Então ele já sempre era... Tudo que tinha dúvida era, liga pro Blue, ele vai explicar pra gente. Como é que a gente sai dessa? Ele pra Minas Gerais, com regata, né? Era muito legal, né? Tinha muito campeonato. O circuito dentro do Brasil era muito forte. Match Race Brasil, né? Foi, o Match Race foi... Quando eu comecei a cobrir a vela, foi no Match Race aqui no iate, que o Alan tava tocando, a Lália tava... Nessa época... desenvolvendo bem. O Match Race Brasil e o Match Race em si foram exemplos muito legais de como trazer mais mulheres para a vela, né? Porque eles começaram botando
a obrigatoriedade de uma mulher na tripulação. E aí já são pelo menos 10 mulheres participando. Depois eles fizeram um evento também paralelo feminino, então tinha espaço para todo mundo competir. E acho que a gente pode replicar isso bastante pensando na vela oceânica daqui para frente, alguma forma de começar a caminhar nesse sentido de trazer mais mulheres para competir, porque a gente sabe que depois que começou essas primeiras oportunidades, a gente podia competir em campeonatos abertos sem nenhum problema. A gente foi vice-campeã brasileira de match race geral, sei lá como se chama isso, mas a gente estava sempre competindo de igual para igual. E depois a vela olímpica, por exemplo, as pessoas esquecem, mas hoje a vela olímpica tem uma cota de 50% feminina. E para o Brasil rendeu as 3 últimas medalhas que a gente tem. Exatamente. Então, claramente, dando as oportunidades, a gente... assim, esse tema é sempre polêmico, negócio das cotas, de regras, né? Mas tem que ter, porque foram 100 anos de, preconceito e justiça. Então, assim, você obrigar aí ter não sei quantas mulheres no barco... nem que seja incentivos, né? A gente não precisa vir com obrigações, mas caminhar para incluir mais mulheres dentro da vela. É nada perto do que foi feito atrás. Não? Então tem que ter isso. Assim. E você falou agora de incentivo, como é que as campanhas olímpicas que você fez, como você mesmo citou aqui, não é barato, né? É bastante caro. Como é que foi o financiamento da tua vida na vela? Eu tive, digamos, um pouco de sorte em estar num timing de alguns programas muito grandes a nível nacional, que à época eu nem percebi, mas foram com certeza diferenciais entre eu estar velejando profissionalmente ou não. O primeiro foi o programa da Marinha, né, que é o programa das Forças Armadas em geral, em militarizar os atletas. E hoje ele tem um impacto assim indescritível no esporte olímpico a nível nacional, né, porque são divididos entre as 3 Forças Armadas. Mas eu lembro que eu entrei para esse programa meio que na época do match race, que era quando eu estava terminando minha faculdade. E foi o que me permitiu, naquele momento, decidir, não, vou dar essa chance, né? Vou para mim mesma. Não vou entrar no mercado de trabalho, eu tenho como me sustentar, tenho como financiar esse sonho. E a gente é muito novo quando isso primeiro acontece, né? Mas eu lembro que quando eu estava me formando na Marinha, os meus 8 anos passaram, eu fui conversar com todos os meus superiores e agradecer, porque é incrível poder participar disso. Pensar que durante 8 anos eu tive financiamento da Marinha para perseguir os meus sonhos, os meus objetivos, sabendo que, ok, se tudo falhar, você tem seu salário mês a mês para continuar vivendo disso. Uhum. E é imprescindível. Depois começaram os programas já existia, né, o programa de Bolsa Atleta, mas entrou o programa Bolsa Pod, que é de mais alta performance, que é mais uma bolsa nacional destinada a financiar atletas em altíssima performance a nível olímpico. E esses programas vão se somando. Obviamente tem toda a infraestrutura da CBVela apoiando determinados campeonatos, etc. Mas esses programas em particular de financiamento individual são que te dão o seu chão, assim, você sabe que todo o resto flutua, mas isso daqui, pelo menos pelo próximo ano, eu sei que eu tenho entrando, você consegue fazer um planejamento a longo prazo. Conforme você vai atingindo mais resultados e vai investindo em si mesmo, né? Não é um salário limpo, é um financiamento de um sonho, no fim das contas. Aí a gente entrou no programa do COB, de alta performance, que era o PPO, né? Programa Olímpico. E aí a gente, lá para 2019 até Tóquio, a gente tinha a maioria dos nossos gastos, os principais, supridos. Então, a gente complementava com o que precisava, porque sempre falta, né? Mas, assim, não fossem esses primeiros programas que eu fiz parte, com certeza eu não ia ter conseguido alcançar esse nível, ou pelo menos esse nível de dedicação que o esporte olímpico precisa.
Hoje a gente ainda conta com o apoio dos nossos patrocinadores, principalmente através da Lei de Incentivo ao Esporte. Então a gente tem a Endy e a Enalta financiando o nosso projeto, que são parceiros incríveis, assim. Mais uma vez, é o exemplo de que um planejamento a longo prazo consegue nos proporcionar, né? A gente tem projetos anuais, eles fazem um aporte a cada fim de ano e a gente consegue ter uma verba que a gente sabe como vai destinar até o final do ano seguinte. E hoje eles cobrem principalmente nossos custos de dia a dia e o nosso técnico. Então, a gente é mais um colchão. Se tudo falhar, a gente sabe que a gente tem infraestrutura para ter todo o nosso treinamento a nível nacional, sempre com acompanhamento, sempre com técnico, com bot, etc. Então, acho que os passinhos vão se somando, né? E você viajou bastante, ainda vai viajar muito com a vela. Que países você já conheceu velejando? Por coincidência, eu lembro que eu fiz um levantamento no fim do ano passado. Hoje eu conheço 30 países. Eu conheci o meu último esse ano, que era a Turquia, mas não teve nada a ver com vela. Mas eu fiz algumas palestras em escolas, etc., projetos sociais, até no Projeto Grael. E eu acho que velejando eu já fui para uns 15 países, assim, é bastante impressionante. Eu lembro porque era o que as crianças mais ficavam maravilhadas. Nossa, você conseguiu, por causa do esporte, viajar tanto, conhecer tantos lugares. E realmente é um dos tesouros mais valiosos que o esporte traz pra gente. Abre a cabeça também, né, pra tudo. E você estudou publicidade, propaganda e publicidade. Como é que você conseguiu conciliar estudo, por mais que você tivesse esse suporte financeiro, né, para você investir no teu sonho, como se diz, no teu esporte, você tinha esse outro lado que era ter que dedicar uma parte ao estudo. Eu sempre fui bem nerd. Eu lembro que minha mãe, ela falava que eu devia e podia velejar o quanto eu quisesse, contanto que eu tivesse as minhas notas no fim do ano para backup, né? E então eu acho que o próprio esporte me ajudou a lidar com isso desde muito mais nova, ter que organizar seu tempo, ter que fazer o máximo do seu calendário, né? Qualquer tempo livre não é livre necessariamente se você conseguir botar mais coisa. Então, quanto mais coisa você faz, mais você percebe que não tem tempo para fazer ainda mais. Tem aquela frase, as pessoas ocupadas são as que têm mais tempo. É exatamente isso. E eu aprendi a conciliar, assim. De início, a escola e faculdade é muito segmentada, né? Então tem os tempos que você tem aula e os tempos livres você vai para água. Sai correndo pro clube e chega a hora que der e vai para água. Mas mais para frente, quando eu fiz o meu mestrado, eu tive que reorganizar um pouco os meus tempos de formas diferentes. Então, em vez de ser um dia segmentado, tinha momentos que eu não pensava em nada do meu estudo, mas eu sabia que dali a 3 semanas eu ia ter 2 semanas de folga e eu ia fazer só aquilo. Então, eu troquei os segmentos de dia por segmentos no mês, assim. E é isso, que se você sabe, né, aonde você quer chegar e você organiza os seus dias e ano para fazer, conciliar tudo, contanto que você faça um planejamento que seja atingível, é possível. Agora tem que ter disciplina. Parece que ela tem. Tenho a impressão que ela tem, Blue. Isso são 2 regatas, né? Só essa regata de arrumar a grana, de fazer os projetos. E tem a regata aquela aqui dentro d'água, né? Exatamente. São duas batalhas, né? Eu lembro que isso foi até algo que o Samuca trouxe muito forte. Foi quando a gente finalmente parou em casa em 2020 e falou, cara, a gente não consegue fazer... O que a gente não consegue fazer, a gente sabe. O que dá para ser feito? Falou, bom, então vamos atrás de dinheiro. Já que a gente não pode treinar, vamos atrás de dinheiro. E foi realmente quando a gente conseguiu organizar nossos projetos, entrar em contato com quem a gente precisava entrar em contato, aprovar os projetos de lei de incentivo. E foram realmente quando surgiram os nossos primeiros patrocinadores, os maiores aportes, porque demanda tempo, né? Falta tempo no fim das contas. E ou você terceiriza isso para alguém que vai fazer especializado para você, mas aí é mais dinheiro. Ou em algum momento você tem que
priorizar essa parte. Então, eu acho que esse foi um ensinamento bem grande, assim, da pandemia, porque a gente viu que tem horas que você tem que parar, mesmo que você não possa ir para água durante um mês, você vai ter que fazer aquilo ali, senão vai faltar dinheiro lá na frente. É nisso que eu digo que a vela e o cinema tem muita semelhança. A gente tem um tempo que a gente está filmando, não pode filmar, tem que correr atrás de patrocínio para poder filmar. Então, é exatamente isso. É bem parecido. E quais são os seus planos para o futuro? Ai, boa pergunta. Que medalha você vai trazer pra gente? Vamos lá. Obviamente, a curtíssimo prazo a gente ainda tem Paris 2024 aí, que, bom, 1 ano e meio pra gente é curtíssimo prazo. E eu já estou há algum tempo pensando como é que vão ser minhas próximas oportunidades a partir daí, né? Eu tenho muita vontade de devolver para a vela de alguma forma, então poder trabalhar dentro de alguma das instituições, mas poder ajudar a organizar, repassar meu conhecimento, fazer a vela se desenvolver mais para frente. Não sei ainda ao certo como, não sei ainda com quem, mas algumas oportunidades, acho que se desdobrando a partir daí, eu já tenho começado Num a conversar. projeto de social, alguma coisa assim? Você tem intenção de... Eu já pensei em criar alguns projetos pessoais para trabalhar principalmente com vela feminina. Eu já tenho conversas com a confederação, o que é possível ser feito. Acho que é um momento meio que de abrir portas, mais do que definir caminhos. Mas eu quero estar envolvida com o nosso esporte de alguma forma. Maravilha. E qual a mensagem que você passa para quem está considerando querendo entrar na vela? E que, por exemplo, alguém que não tenha, que pense que não tenha tempo, que não tem verba, o que você tem a dizer? Foco em achar boas parcerias, porque na vela, assim, a não ser que você esteja velejando num barco individual, é o diferencial entre você conseguir ir para frente ou não. E acreditar que todos os nossos planos são de longo prazo, né? Você tem que saber que a parte do seu objetivo é curtir o caminho e não exatamente onde você vai chegar. Maravilha. Mais alguma coisa para conversar com ela, perguntar para ela, Blue? Não, é isso aí. Eu tô acompanhando, né? Torcendo aí para, né, sucesso. E vamos ver. Não pode se desfocar muito agora de oceano, brincar de ficar de oceano também, né? Você quer fazer um monte de coisa. E conta comigo aí, a gente, né, que aparecer aí, a gente... Continua perturbando, ligando o tempo todo, né? Ele sabe que ele vai ser perturbado já. Maravilha. Você tem mais algum recado a dar aqui pro pessoal? Não, acho que é isso. Continuem se apaixonando pelo nosso esporte, investindo, se dedicando e curtindo. Obrigada, Gabi. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês por estarem de novo com a gente. Continuem assistindo. Como sempre, curtam, se inscrevam no canal, divulguem tudo que você já sabe. E quarta-feira que vem a gente está de novo aqui. Blue, vou te convidar outras vezes. Pode ser? Pode ser. É isso, gente. Obrigada. Bons ventos. Obrigada, Gabi. O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilha Bela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilha Bela sediará em julho de 2023 a 3ª edição da Vela Show. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com exposição de produtos, serviços e workshop. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classe diversas, aproximará a comunidade ao ambiente de esporte de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui.